todo artista, na verdade, ele é um catador, né? Eu, logicamente, de objetos, assim, mas a gente vive catando ideias, né? A partir do que a gente vivencia também, as imagens que nos são jogadas todos os dias através da internet, através da mídia. Então, isso tudo a gente vai catando o que mais nos interessa e aquilo fica armazenado em algum lugar, né? Então, eu acho que eu sou um catador nato, assim, tanto de ideias, de imagens, quanto também de material. Eu acho que o meu trabalho sim traz uma carga dessas pessoas que utilizaram esses materiais, que foram descartados, então tem toda uma vivência que esse objeto passou e eu dou uma ressignificação para ele. Então, tudo aquilo que foi usado e foi descartado, que não serve mais para ninguém, eu estou pegando e dando significado. Então, transpor uma coisa que ia ser destruída, que não existe mais, e deixar ela vivendo de uma maneira diferente. Então, é dando uma sobrevida para esse trabalho. Esse trabalho, com certeza outra pessoa vai dar uma ressignificação para ele. É um círculo vicioso que nunca vai parar. A gente está no pé da serra, onde o nosso solo é todo de minério, assim. Numa região que é um parque, né, protegido, porque senão as mineradoras entram e destroem toda a nossa serra, né? Tem alguns artistas, escultores mineiros que falam que nós estamos tão ligados a essa questão, é muito por isso, pelo nosso solo, pelas nossas montanhas. Influencia um pouco no nosso uso do material também, assim. O meu pai, ele trabalhou muitos anos numa siderúrgica, a siderúrgica aqui do bairro, né? Que, na verdade, o nosso bairro ele cresceu em torno dessa siderúrgica. E talvez isso venha um pouco do meu pai, mas também a questão da minha mãe, ela era costureira. Então esses retalhos talvez sejam essa infância, né, sendo retomada agora, né, de ver juntando os pedaços e montando a roupa, né, fazendo as colchas de retalho. Então acho que isso também influenciou muito tanto na minha escolha como no meu trabalho também.
acho que eu me vejo sendo moldado ali, sabe? Eu acho que é uma extensão de mim, assim, do meu trabalho braçal, assim. Então, é como se aquilo ali fizesse parte de mim. Eu não consigo ver um ferro como um ferro, assim. Eu vejo o ferro como um trabalho possível e onde a gente pode moldá-lo. Então, é como se eu estivesse colocando aquele desenho, aquela ideia que eu tive, de uma maneira gestual e contínua do meu desenho. Então, é como se não tivesse parado, né? Então, é como se fosse desenho, o corpo e o trabalho, mas numa ligação contínua. A questão do movimento é muito importante para mim. Então, eu acho esse movimento que a gente tem do entorno, por cima, nas laterais, isso também influencia de alguma maneira na minha questão de perceber o mundo, né? Mas estar debaixo do viaduto, ele tem uma importância maior, assim, que é o poder da transformação, né? Você pegar um espaço que é abandonado e transformar, onde que as pessoas podem ocupar. Acho que basicamente é o que eu faço com o meu trabalho, de pegar essa coisa que foi descartada e tentar ressuscitar de uma maneira que as pessoas possam usufruir de alguma maneira. Eu acho que a arte, ela é comunicação, assim, mas ela não tem que ter um objetivo específico. Eu acho que no meu caso, o que eu busco em relação ao trabalho é a questão do acesso, é da pessoa interagir com o trabalho, é a pessoa ter, de uma maneira fácil, em qualquer lugar, poder estar entrando numa rua ou numa praça e ter um trabalho e poder apreciar isso. Então, acho que o meu caminho é muito esse, é criar um caminho para que as pessoas tenham acesso. Não só ao meu trabalho, que esse acesso motive essa pessoa a conhecer outros trabalhos, né? Que a curiosidade faça com que ela se movimente também, que ela caminhe para que ela conheça outros artistas, outros trabalhos, outras técnicas. Eu acho que a arte transforma não só as pessoas, mas todo o seu entorno. Eu fiz um projeto de recuperar algumas praças da região do Barreiro. Eu apresentei um projeto para a prefeitura, que é o projeto de revitalização do Parque das Águas, com a implantação de um ateliê de esculturas e a gente produzia algumas obras para o parque. A partir desse projeto a gente começou a dar visibilidade para o parque. Um espaço que estava abandonado acabou realmente se tornando um parque. Na verdade, eu não defino muito o meu trabalho sendo isso ou aquilo. Eu sempre falo que meu trabalho são esculturas, são objetos. Por estar no lago, as pessoas sempre imaginam que é um dinossauro. E não tem muito essa referência, não. Mas o pessoal fala que é o monstro do Lago Ness, essas coisas assim. Né? As crianças adoram ficar imaginando que são as coisas, mas para mim não tem muito essa questão de ter a pretensão de ser algo assim, né? É um objeto que as pessoas podem enxergar o que elas quiserem, assim. Eu sempre costumo desenhar e marcar as formas que sempre me marcam mais, assim, que me chamam mais atenção e depois eu transporto elas sozinhas para um outro papel, onde eu começo a desenvolver outras características da obra, assim. Então essa aqui daria uma escultura bem bacana, assim. Mas teria que ser grande. Estava lendo um texto hoje de manhã falando que os adultos não gostam de arte contemporânea porque não entendem. E as crianças
adoram arte contemporânea. Eu acho que nessa parte, assim, eu não virei adulto, assim, eu costumo dizer que a arte está no cotidiano, está na vida da gente e eu não cresci, assim. É bem intuitivo, assim. Minha questão de pensar no todo é como que isso caberia no espaço, assim. Então é uma coisa que eu preciso elaborar mais, assim, mas acaba sendo uma coisa natural. O que sempre me preocupa é como montar isso no local, né? Qual que é a estrutura que vai precisar para que isso fique seguro, que é uma parte mais técnica. Então essa é a minha preocupação. Durante o desenho, tudo é possível e até mesmo necessário para que as coisas aconteçam, assim, né? Então essa parte desse pensar mais elaborado, ele vem depois do desenho. Então essa parte que é bem livre mesmo. Que eu tento realmente ocupar o espaço da melhor maneira possível. O espaço que o trabalho vai ocupar, o espaço onde o espectador vai ter para observar o trabalho. Esse projeto dessa exposição, ela na verdade foi um desafio, porque a sala é uma sala muito pequena. É uma sala que tem 3 metros de largura por acho que 12 de comprimento. E com o pé direito de 3 metros. Então foi pensando nisso, assim, né? Como fazer meu trabalho, que geralmente são grandes dimensões, caber numa sala. E acho que esse foi o desafio, assim. Sim, eu sempre faço uma visita no espaço. Mais de uma vez, eu sempre vou, visito, repenso o que pode ficar bacana no espaço, como que o público vai interagir com o trabalho. Então é um trabalho que vai dialogar muito com a arquitetura do Palácio das Artes. E então, acho que também com todo mundo que estiver passando do lado de dentro assim, do Palácio, onde tem os jardins. Então acho que tem um diálogo também com a parte externa, assim, além somente da arquitetura, mas com o paisagismo do lado de fora. Existe uma visita que a primeira é conhecer o espaço, e essa visita especificamente com o curador, que é necessária até para a construção do trabalho. Não só a visita é importante, mas essa conversa, né, de como estabelecer a ocupação desse espaço, né, de melhor maneira que o público realmente interaja de uma maneira melhor.
De qualquer maneira, a gente tem que pensar de como criar essa exposição interessante para quem está dentro e fora, e para quem está fora. Ela não pode privilegiar uma visão externa em detrimento, então, do que está lá dentro. Então, ao mesmo tempo que ela não pode ficar atravancada, ela também tem que ter um interesse lá dentro. As pessoas têm que ter algum tipo de surpresa. Exatamente, por isso que talvez a ideia de colocar a raiz na parede ou no teto, a gente possa solucionar isso, mas é uma coisa que a gente tem pode pensar. Aqui você... Que tem uma distância, mas as duas primeiras não tem, que a parede fica no... Essa aqui não tem, e nem as da ponta, né? Das duas pontas. Se eu fizesse a raiz vindo do primeiro, contando com o segundo, entrepassando por dentro dele... Olha, ele se impôs o desafio de fazer a exposição lá em cima, né? A exposição do lado de dentro, mas transbordando para esse pátio externo. Então, acho que o desafio é conseguir esse equilíbrio entre o que está dentro, o que está fora, além do que essa relação com os elementos da arquitetura, como as colunas, as vigas, as cintas, o pano de vidro, tudo isso tem que ser bem explorado para que não se transforme num obstáculo, num empecilho, mas ao contrário, que sejam elementos que sejam de fato incorporados e explorados nesse trabalho que ele está desenvolvendo para essa pequena galeria. Pensar ao invés de 3 estruturas ou 4, numa grande estrutura, né? Então essa própria estrutura da arquitetura, esses elementos, eles vão ficar meio no segundo plano, né? Se eu ligasse todas elas, se comuniquem entre elas. Fazer um grande emaranhado, sabe? Mantendo a mesma ideia de raiz, mas que não fique... Essa ideia da raiz etérea, né? Aquele material pesado nascendo no ar é muito bacana. Isso é bacana, sim. Então essa é uma discussão para a gente levar para o ateliê. Exatamente. A gente discutir para ver, inclusive, a questão de quanto tempo levaria. Porque a gente tem um mês e é importante a gente ter essa discussão. E nesse caso, como eu sinto falta de algo e a gente tem esse de comum acordo, vamos dizer assim, então eu acho que é necessário, mas sempre focando no que eu consigo realizar pelo tempo que eu tenho. Então agora a gente está contra o tempo, não mais contra a questão da criatividade. Praticamente eu não me relaciono com o mercado em relação às galerias de arte. Eu não tenho nenhuma representação. Eu tento sempre desenvolver meu projeto junto a editais. Eu faço o que eu quero, eu aceito as propostas que eu quero e entro nos editais que eu quero. É lógico que é muito difícil você viver de arte, ainda mais falando de esculturas, né, do tamanho de trabalho que eu desenvolvo. Mas eu tento não entrar muito no mercado. Wellington, dá uma paradinha aí. Dá uma parada aí, Wellington. Chega aí. Conversando com o curador, ele tá achando isso aqui muito simétrico, muitos anos 70, com essas divisões, tudo certinho, minimalista demais. Ele pediu para que eu fizesse um projeto que eu ocupasse a parte de cima inteira com essas raízes. Sei. Só que a coluna desse espaço é muito, muito pequena. Tem 1,20 m só para que as pessoas passem entre elas. Então, se a gente colocar as raízes, não tem como a pessoa circular. Porque, na verdade, meu trabalho é como se fosse uma diagramação de um espaço, assim. Então, eu tenho que calcular quantos trabalhos cabem dentro de uma sala, né?
como essas obras vão dialogar com o público e com elas mesmas. Então é tipo colocar cada coisa no seu lugar e fazer com que as coisas funcionem bem, com que a pessoa se sinta bem na obra. Então eu sou mais um diagramador assim dos espaços do que até propriamente dito assim um escultor assim, né? Acho que eu trabalho muito com a questão do site specific, são obras para o espaço. Então eu acho que é um desafio você completar esses espaços, é como se fosse um quebra-cabeça, não só no meu trabalho ali de pecinha por pecinha, mas isso dentro do espaço também. Eu acho que o local onde a obra vai ficar, como a pessoa vai chegar até ela, né, como essa obra pode interagir com as pessoas, eu acho isso importante assim. A gente está passando por um momento muito complicado de político no país e isso eu acho que vem um pouco dessa questão de falta de raiz assim, em tudo, né? Eu acho que a gente não tem a raiz firmada em nenhum desses pilares sociais, né? Que seria a honestidade, de ajuda ao próximo. Então acho que a gente está... Por isso que essa raiz é exposta, né? Ela não tem onde se fixar, né? Ela fica pendurada, porque a gente perdeu o alicerce onde seria plantada essa raiz. Então eu acho que vem muito desse momento que a gente está passando, por um momento pessoal também que eu estou passando, né? Eu fiquei quase 9 meses sem ver minha filha, num processo de separação bem complicado. E então isso me fez repensar algumas coisas, né? A ausência que o pai faz na vida de uma criança, né? Então acho que essa ausência também influencia nessas questões, né, de raízes, né, de falta de raízes, né? Ultimamente eu tenho discutido isso muito no meu trabalho, essa ausência, né? Então a ausência talvez essa raiz exposta seja o momento que eu estou passando, né? Mas a arte é para a gente expressar o momento que a gente está vivendo. Então nesse momento é o que eu tenho para oferecer assim, e mostrar que é o momento e que esse momento vai passar, né? E que tudo que nós construímos vai ficar, né? Então é um momento que se passa, mas o que você construiu dentro desse momento, ele fica. Na verdade, esse momento é que eu me desligo do mundo, assim, desse mundo que a gente vive, tudo, assim, porque eu fico só vagando, assim, pelas possibilidades que o trabalho me traz, né? Então não é um trabalho muito de pensar, é um trabalho mais de meditação, assim. Minha necessidade mesmo é produzir, né? Se eu não estiver produzindo, eu não estou plenamente feliz, assim. Então essa produção ela já faz parte do meu cotidiano e que me transforma no meu dia a dia, que me dá esse gás de continuar sempre querendo produzir. Então é tipo fosse um círculo vicioso, eu não consigo parar e se eu parar eu acho que eu definho. Então eu tenho que sempre estar produzindo. Corta um triângulo pro Wellington. Essa chapa mesmo. Pega essa chapa e corta um triângulo nela. Aí, coloca no chão. Não dá pra soldar não. O pé. Solta, Edson.
Pronto.